Então, nessa aula de hoje, da disciplina de parasitologia, eu vou falar com vocês um pouco sobre o gênero Trichomonas, né? Então, focar mais específico, né, em uma das espécies desse gênero, que é a mais presente, mais comum da gente ouvir falar, né, que está relacionada ali com os seres humanos. Tá? E, mais uma vez, essa parte, a parte de que eu me baseei, né, o livro, a literatura básica, seria o livro de parasitologia do Neves. Tem uma parte lá específica que vai falar do Trichomonas, vai falar desse gênero. Hoje a aula vai ser nesse foco, e esse seria o livro utilizado de base. Bom, então fazendo um geral, primeiro aí para classificar, né, dar essa classificação desse gênero Trichomonas dentro de que filos, subfilos e ordens ele vai ser encontrado, utilizando aquela tabela lá com a classificação de protozoários que tem importância médica. Então eu já tinha falado para vocês, por exemplo, do filo Sarcomatigóphora, que é aquele que tem indivíduos que têm flagelos ou então pseudópodos, nessas estruturas relacionadas com a locomoção e algumas alimentação também. Dentro desse Sarcomastigóphora, vai ter o subfilo aí, que é o subfilo Mastigóphora, que é o subfilo que tem indivíduos, tem espécimes, que vão ter a presença de flagelo. Então aqui a gente já tem uma dica de característica desse Trichomonas. O gênero Trichomonas ali vai estar dentro desse subfilo, que são indivíduos que têm a presença de flagelo. Então um indivíduo flagelado, um protozoário flagelado. Vai fazer parte da ordem Trichomonadida, da família Trichomonadidae, e o gênero Trichomonas, sendo que a principal espécie que eu vou tratar com vocês, e é uma espécie de importância médica, seria o Trichomonas vaginalis, né, essa espécie aí relacionado com a doença sexualmente transmissível, né, uma DST, é bem conhecido esse Trichomonas vaginalis, então essa seria o espécie que eu vou acabar falando mais sobre ele, né, de características morfológicas, ciclo biológico e assim por diante. Então essa seria a classificação desse protozoário, os subfilos, ordens, filos que ele vai fazer parte. Então, o gênero Trichomonas, né, vai fazer parte aí dessa classificação, dessa hierarquia, e 4 espécies são encontradas em humanos, né, o Trichomonas vaginalis, que é o que eu vou me focar nessa aula de hoje, mas também o Trichomonas tenax, o Trichomonas hominis e o Trichomitus fecalis. Então, essas 4 são encontradas em humanos. O foco da aula de hoje seria o Trichomonas vaginalis. Aqui um desenho representando ele. Então, representando ali a estrutura corporal, os flagelos. A gente consegue ver os flagelos aqui. Né? Ele tem uma membrana lateral aqui, uma membrana ondulatória. E aqui a imagenzinha dele, ó, visualizada ali no microscópio. Né? A gente consegue ver bem claro o núcleo, a gente consegue ver alguns flagelos aqui. Em alguns dá para ver que tem a membrana aqui lateral. Então o foco vai ser nesses indivíduos aí dos Trichomonas vaginalis. Então, o Trichomonas vaginalis, né, vai ser patogênico, então é um protozoário que causa uma patogenia, que causa uma doença que pode levar a complicações, principalmente em mulheres, tá? Pode levar a complicações posteriores, por exemplo, relacionadas com a gestação. Daí, né, a importância de conhecer essa doença, conhecer esse protozoário e como ele pode ser transmitido para que você possa evitar. Foi descrito pela primeira vez lá em 1836, quando esse pesquisador aí, o Donné, ele isolou ali pela primeira vez, né, de uma mulher que tinha uma vaginite, uma inflamação ali na vagina, ele conseguiu fazer essa extração e isolar, que seria um desenho representativo dessa primeira visualização. Só em 1894, alguns outros pesquisadores independentemente, eles conseguiram observar esse flagelado também em homens, né, no caso a uretrite, né, essa inflamação na uretra nos homens. Então, é uma doença que aparece tanto em homens quanto em mulheres, mas a gente pode falar que em mulheres ela acaba sendo muito pior, né? O homem é muito mais o vetor dessa doença, ele transmite ela para a mulher e na mulher é que tem, né, a patogenia, né, essa doença sendo pior. O Trichomonas vaginalis agora sobre a morfologia dele. Então ele vai ser polimorfo. Então ele tem, de certa forma, várias formas. Né? Ele pode ser mais elipsoide, ele pode ser mais oval, pode ser mais esférico. Isso vai depender ali
do ambiente, né, da etapa da vida dele, né, se ele é mais novo, se ele é mais velho, de características da cepa, isso vai mudar, certo? Ele pode ter essas diversas formas. Ele pode formar pseudópodes. Lembra que são aquelas estruturas que são formadas pela membrana plasmática ali, que servem para capturar alimentos, para se fixar em partículas sólidas. Então ele vai ter, além de ter os flagelos, né, que é uma característica lá para colocar ele naquele filo, ele também tem essa capacidade de formar os pseudópodes. Não tem o cisto, somente vai ter essa forma aí que é chamada de trofozoítica, que é essa forma que a gente vê aqui, essa forma mais arredondada nesse caso, né, que a gente consegue ver o núcleo, consegue ver os flagelos, e ele possui 4 flagelos anteriores livres, que vão ser desiguais em tamanho, e vão se originar numa região que é chamada de complexo granular basal anterior, ou complexo citossomal. Os flagelos vão ter a origem, né, nesse local aí. Aqui a gente consegue ver esses 4 flagelos aí, anteriores e livres, que vão ter esses tamanhos diferentes, né? A gente não consegue ver tão claramente aqui, mas a gente consegue ver um ou dois. Vai ter a presença da membrana ondulante, que a gente vê aqui, ó, no desenho, bem claramente essa membrana ondulante. Né? Aqui a gente vê só uma parte dela. E eles são desprovidos de mitocôndrias, então não vão ter essa organela aí, né, muito importante, por exemplo, para a gente. O local da infecção, então eles vão habitar o trato gênito-urinário, tanto de homens quanto de mulheres, onde eles vão produzir a infecção, eles não conseguem sobreviver em outras regiões do trato urogenital, fora do trato urogenital, quer dizer, e a reprodução desse parasita é por meio de divisão binária longitudinal. Então, vai estar lá o trofozoito, nessa forma do Trichomonas vaginalis, e ele vai estar lá tanto na região da vagina quanto na região prostática, né, em secreções ali prostáticas. Ele vai sofrer um aumento aqui nas quantidades de estruturas celulares, né, de estruturas dentro desse protozoário, aumento de flagelo e assim por diante, e ele vai começar a se dividir longitudinalmente, né, fazendo essa fissão, essa divisão binária ali, e vai formar mais um, né, e esse ciclo vai continuar. Então não tem uma forma intermediária, não tem, por exemplo, um cisto, que a gente vai ver que é comum em outros protozoários parasitas. Né? Esse aqui só vai ter essa forma que é chamada de trofozoito. Né? Mas essa formação de cisto, né, alguns autores têm descrito ali a presença de algumas estruturas arredondadas, imóveis, que têm o flagelo internalizado, como eles acabam tendo descrito isso como pseudocistos, ou então formas degenerativas do trofozoito. Mas é mais garantido mesmo essa questão, né, que ele tem essa forma, essa única forma aí de trofozoito, que vai fazer essa divisão binária. Com relação à fisiologia, né, ele é anaeróbio facultativo, então ele consegue crescer ali na ausência de oxigênio, e ele cresce perfeitamente bem aí. Na ausência de oxigênio, em meios de cultura que tem um pH entre 5 e 7,5, e em temperaturas entre 20 e 40 graus Celsius. Né? Então aqui, por exemplo, se a gente for pensar no trato gênito urinário, principalmente da mulher, né, vai existir ali condições bem próximas a essas que favorecem a multiplicação desse parasita, né, que favorecem a multiplicação do Trichomonas vaginalis. Então, vai ter lá um pH entre 5 e 7,5 e vai ter uma temperatura mais quente, né, uma temperatura entre 36 e 37 graus, né, que seria próxima à nossa temperatura corporal. Então, seria um local que é um local bem favorável para que ele consiga se multiplicar. Com relação à transmissão, né, como eu já disse anteriormente, vai ser uma doença sexualmente transmissível. Então, uma doença venérea aí, que sendo que o homem é o principal vetor da doença. Ele vai carregar essa doença muitas vezes até sem ter nenhum sintoma tão grave, né, um sintoma tão expressivo, e ele vai liberar o tricomonas, vai liberar o parasitas ali presente na mucosa da uretra, quando tem essa ejaculação, né, a ejaculação ali na vagina, ele vai fazer essa, de certa forma, inoculação, né, desse protozoário, e aí a mulher vai acabar pegando e sendo contaminada, né. Então, em homens, não costuma ser não tem uma etapa sintomática tão grave, né? Algumas vezes acaba desenvolvendo, mas em mulheres, principalmente, traz, né, muito mais malefícios.
E é comum acontecer também o que é chamado de tricomoníase neonatal. Então, quando meninas ali vão nascer, caso a mãe tenha essa doença sexualmente transmissível, pode acontecer dela passar durante o parto para a criança, né, para a menina que está nascendo. Então, isso seria também uma forma de transmissão que acaba acontecendo. E tricomonas vaginalis, ele vai estar associado com várias outras complicações de saúde. Qual seria a patologia dela? Por exemplo, pode estar relacionado com problemas relacionados com a gravidez. Existe uma relação ali entre a tricomoníase e, por exemplo, a ruptura prematura de membrana, né, que envolve o parto, a causa de parto prematuro, o baixo peso do recém-nascido, né, em grávidas que vão ter essa ruptura espontânea da membrana, que vai envolver ali o feto, o baixo peso ao nascer associado ao parto prematuro, endometrite após o parto, né, que seria essa inflamação ali no endométrio após o parto, pode causar também a morte do feto ou do embrião e a morte do neonatal, né, do recém-nascido. Então, isso seria alguns problemas associados à presença desse tricomonas vaginalis, dessa doença venérea, desse DST. Pode também estar associado com problemas relacionados com a fertilidade, né? Existem dados que mostram que o risco de infertilidade é maior, é quase 2 vezes maior em mulheres que tiveram tricomoníase, né, comparado com as que nunca tiveram. E por que isso? Né? A tricomonas, né, ou tricomonas, esse parasita, pode estar ligado, pode levar a uma doença inflamatória na região pélvica. E isso vai afetar todo o trato urogenital, tanto a região ali do trato urinário, então, uretra, bexiga, quanto as estruturas relacionadas com a parte genital, como, por exemplo, ali as tubas uterinas, danificando lá nas tubas uterinas as células ciliadas que existem dentro da tuba uterina. Eu não sei se vocês lembram que essas células ciliadas que existem dentro da tuba uterina, elas são importantes porque elas ficam se movimentando e esse movimento auxilia na passagem do espermatozoide e do óvulo. Então, se tem uma danificação nessas células ciliadas que são encontradas na tuba uterina, isso pode acabar levando ali a um problema também, no caso, para que ocorra a fertilização. Então, essas células ciliadas são muito importantes nesse movimento, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, dentro da tuba uterina. E se a gente for lembrar também ainda de embriologia, o local onde acaba acontecendo, na maioria das vezes, a fecundação é justamente ali na tuba uterina. Então, para que aconteça ali, o óvulo e o espermatozoide precisam acabar chegando, né, no local correto ali na tuba uterina, para depois também ele ser transportado lá para a região do útero, onde ele vai se fixar. Né? E essas células ciliadas, elas auxiliam fazendo essa movimentação. Então, essa doença inflamatória pélvica causada pelo tricomonas pode levar à danificação delas, e elas são muito importantes. E acredita-se também, né, existem dados que mostram que a infecção de tricomonas vaginalis, ela pode acabar facilitando, de certa forma, a infecção por HIV. Né? Como assim? Quando tem uma infecção de tricomonas vaginalis, ela faz surgir uma resposta imune naquele local. E essa resposta imune, né, quando tem a resposta imune, ela faz com que induz, quer dizer, com que algumas células do sistema imune acabem migrando para aquele local. E muitas vezes essas células do sistema imune vão ser, por exemplo, linfócitos, aí, TCD4+, e macrófagos, que são as células-alvo do HIV. Então, são as células em que o HIV vai se interiorizar para que ele possa multiplicar. Então, essa infecção acaba induzindo, né, essa maior quantidade de células que podem ser infectadas pelo HIV. E também, frequentemente, o tricomonas vaginalis, ele acaba causando locais, pontos na mucosa, né, na região ali vaginal, pontos hemorrágicos. Ele, em virtude ali da interação ele com a mucosa, ele vai acabar causando lesões, e isso dá acesso direto também do vírus para a corrente sanguínea. Então, essa transmissão de HIV acaba sendo facilitada por esse tricomonas vaginalis. E quais seriam os mecanismos dessa patogênese? Então, o estabelecimento na vagina vai se iniciar quando o pH ele está ali ácido, né, entre 3,8 e 4,5, e o organismo ele cresce,
né, principalmente aumenta em quantidade quando o pH está maior que 5, né, lembra que entre 5 e 7,5 seria o pH ideal, e um contato inicial entre o Trichomonas vaginalis e os leucócitos resulta aí na formação de pseudópodes e ocorre a internalização e a degradação dessas células imunes no vacúolo fagocítico do parasita, né? Ele consegue responder também, então, a esse sistema imune, ele consegue englobar essas células imunes e evitar com que ele seja combatido. Então, é uma característica desse parasita, aí, desse protozoário. Como eu já tinha falado, né, é um parasita encontrado exclusivamente, praticamente, no trato urogenital humano, tanto em homens quanto em mulheres, certo? Em mulheres, ele vai causar, como eu já disse, os casos mais graves e mais sintomáticos, mas existem também formas assintomáticas e um estado agudo. O período de incubação vai variar de 30 a 20 dias, então até que comecem a surgir alguns sintomas. Vai provocar ali, por exemplo, vaginite, né? Então inflamação no canal vaginal, que pode ser caracterizado por um corrimento, né? Que tenha essa coloração aí amarelo, esverdeado, né? Que seja bolhoso, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, que acabe tendo esse odor fétido, né? E seja frequente no período pós-menstrual. Então isso seria, né, uma característica, um indício de que existe essa contaminação por esse Trichomonas vaginalis. Pode causar também um prurido, uma coceira e irritação, além de causar dores durante as relações sexuais, o desconforto nos genitais externos, então nos lábios ali, maiores e menores, e também dor ao urinar, né, já que ele pode causar também uma inflamação, como eu já disse, na região urinária também, né, na uretra, na bexiga. Já nos homens, comumente ela vai ser assintomática, pode apresentar ali uma uretrite, né? O que seria essa uretrite? Né? Essa inflamação na uretra, causando, né, um fluxo leitoso ou purulento e uma leve sensação de coceira ali na uretra também, aí pode levar a um desconforto a urinar. Outras coisas que ela pode causar, né, a prostatite, que seria essa inflamação da próstata, a balanopostite, né, que seria uma inflamação, uma inflamação aguda no prepúcio e também na glande peniana, e uma cistite, né, que seria uma infecção na bexiga, né, ou no trato urinário inferior. Então, aí seriam sintomas que ela pode causar, né, quando sintomática no homem. Né, como eu disse, o homem acaba sendo muitas vezes o vetor e ele não tem tantos sintomas graves. As mulheres acabam tendo esses sintomas piores. O diagnóstico, né, ele tem ainda, principalmente nos homens, né, uma dificuldade muito grande. O diagnóstico clínico pode ser baseado, por exemplo, em sintomas anteriormente que eu citei aqui, né, a questão do corrimento com aquela coloração, bolhoso e odor fétido, ou então coceiras, desconforto na região genital. E pode, mas esses sintomas também são comuns a outras DSTs. Né? Então, baseado somente nessa apresentação clínica, ele pode ser confundido com outra DST. Então, o diagnóstico laboratorial seria o mais ideal, seria o mais adequado. Né? Sendo que no homem, qual que é o ideal de fazer essa coleta para fazer esse diagnóstico? Então, durante a manhã, antes de antes de ter urinado, né, coletar um material uretral com uma alça aí, ó, um suave, e isso, né, você fazendo aquela coleta, espera-se que você consiga captar aquele fluido que eu mostrei, que tinha a imagenzinha ali. Pode ser também analisado o sêmen, né, já que ele pode ser encontrado também nesse fluido. Nas mulheres, para o diagnóstico laboratorial, também se realiza essa coleta de material ali por meio do SUAB, né, sendo que elas devem ficar entre 18 e 24 horas sem fazer a higiene vaginal, e depois de fazer essa coleta, esse material vai ser analisado. Né? Então, coleta esse material lá na região da vagina, na região do colo, principalmente o colo do útero ali, e para que se faça essa posterior análise desse material. Né? E o exame microscópico desses dois materiais coletados aqui, ele pode ser ali por meio de preparações a fresco, esfregaços fixados em lâminas e corados, métodos de cultivo e diversos outros procedimentos laboratoriais podem ser utilizados.
para detectar essa tricomoníase. Então vai ser uma DST, falando um pouco da epidemiologia, é uma DST não viral, né, um protozoário que causa uma das mais comuns do mundo, aí entre 170 milhões de novos casos ocorrem anualmente. A incidência da infecção vai depender de vários fatores inerentes tanto ao hospedeiro quanto ao agente etiológico. Então vai depender, por exemplo, da idade da pessoa, da atividade sexual, número de parceiros, outras DSTs que podem acabar fazendo com que ela seja mais, a pessoa seja mais vulnerável, fases de ciclo menstrual, técnicas de diagnóstico, condições socioeconômicas e assim por diante, né? Sem contar também, aí não está falando, mas a questão da própria cepa desse protozoário. E também acredita-se que haja uma via de transmissão não venérea, né? Por exemplo, a questão dos recém-nascidos, né? É comum, pode acontecer durante o nascimento a mãe acabar passando para as meninas, né? E também, em alguns casos, tem relatos ali, por exemplo, dessa contaminação em mulheres virgens. E, então, provavelmente foi por uma via não venérea, talvez compartilhar determinadas roupas íntimas, por exemplo, ou compartilhar outras roupas, talvez seja uma forma de transmissão. A taxa de prevalência em homens é pouco conhecida, principalmente por conta daquilo, né, que não causa tantos sintomas, então o homem muitas vezes nem vai fazer exames para buscar ver se tem a presença desse tricomonas, mas provavelmente ele é 50 a 60% menor que em mulheres. As mulheres são muito mais suscetíveis a esse tricomonas vaginalis, né? E acredita-se que seja menor em homens também, porque existe uma ação tricomonicida de secreções da próstata e também por conta da eliminação mecânica, né? Já que, em virtude desse protozoário ficar na uretra ali, durante a micção, quando vai urinar, pode ser que essa urina acabe eliminando esses protozoários que estão ali naquela uretra. Então, provavelmente isso também dificulta a permanência desse parasita no trato urogenital masculino. A profilaxia, né? Então, como é uma doença sexualmente transmissível, né, as medidas relacionadas com o combate de outras doenças sexualmente transmissíveis seria uma das formas de ter essa profilaxia. Então, utilizar ali preservativos, essa prática de sexo seguro também, aconselhamento à população, né, a abstinência de contato sexual com pessoas que estejam possivelmente infectadas, o tratamento dos parceiros sexuais em que um tenha sido diagnosticado com esse protozoário. Então, seria basicamente, né, todas aquelas medidas que a gente sempre escuta para DSTs, né, que podem evitar a contaminação por meio desse protozoário. E o tratamento, né, então existem diversos fármacos que podem ser utilizados para tratar esse protozoário. Ele não vai ser sensível a antibióticos e atualmente aqui um dos problemas, né, existem cepas ali que são resistentes a determinados medicamentos, como esse metronidazol, e em gestantes, né, os medicamentos eles não devem ser usados via oral, devem ser feitos ali por meio de uma aplicação local de cremes, geleias. Provavelmente esses medicamentos podem acabar influenciando na gestação. Então, tomar cuidado também, né, com o feto, com o embrião, é algo importante durante o tratamento. Bom, então essa aula de hoje, né, foi sobre o tricomonas. Né, a gente for pensar, comparar com os outros protozoários, ele é até bem tranquilo, né, tem só uma forma, o ciclo de vida dele também é bem tranquilo, a forma de transmissão, né, por ser uma DST, a gente já até consegue imaginar essa forma de transmissão, a forma de profilaxia. Então, acho que esse protozoário de hoje, né, essa parte da disciplina, é até mais tranquila do que alguns outros. Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens na sala de interação e bons estudos.